E a torcida do Corinthians fez pressão e se manifestou na sede do Ministério Público em São Paulo na tarde dessa quarta-feira. A torcida foi para pedir intervenção judicial no Timão. Talvez eles nem saibam as consequências de uma intervenção judicial. Mas bora destacar o que disse o presidente da Gaviões, o Alê, que participou desse movimento, abre aspas, os promotores do Ministério Público não são nossos inimigos, são nossos aliados hoje, para começar essa limpeza ética e moral em todo sentido aí dentro do Parque São Jorge. Inicia-se aqui um processo de limpeza dentro do clube. Quem é corintiano de verdade vai querer essa limpeza. Só para lembrar que o Vasco da Gama está com intervenção judicial. E até para pedir um empréstimo para o futuro novo dono do clube, o Marcos Lamáquia, há necessidade da aprovação na justiça, o que foi reprovado, causando enormes dificuldades no Vasco. Talvez essa intervenção judicial exigida por torcedores leve o Corinthians a uma situação ainda mais drástica. Embora, de fato, deixar como está parece algo bem complicado. O Corinthians é muito mal gerido há bastante tempo e a maior prova disso é de que as dívidas não param de crescer e o time tem sido cada vez menos competitivo dentro de campo. O que você pensa sobre intervenção judicial? Qual o futuro para o Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a gente tem então mais informações do contrato já agora assim oficializado, com anúncio e tudo mais, né, Bruno? Então vamos primeiro para o contrato e depois para o dia de ontem, é isso? Contrato primeiro. Pode ser, bora, vamos lá. Vamos lá, claro que ontem eu prometi que eu ia tentar mergulhar um pouco mais em relação aos detalhes do contrato do Memphis Depay. Consegui mais 3 detalhes aqui, um deles é curiosíssimo e muito discutível. E eu quero que o chat participe aí perguntando se acham isso interessante ou não. Eu sei que o Vicário já sabe, agora o Diegão já sabe também, que está na tela. Que é basicamente o seguinte, se o Memphis ajudar a colocar o Corinthians no Mundial de Clubes, o principal, tá? Não o do fim do ano, o de fim de ano, o de 2029, o próximo Super Mundial, enfim, grande Mundial de Clubes em 2019, ele recebe uma porcentagem da participação do Corinthians, lembrando e tirando por base o último Mundial, era muito dinheiro envolvido. Quem participava na parte de grupo, na fase de grupos tinha um valor X. Se você ia para a fase de mata-mata era Y, depois quartas de final, semifinal, enfim, era um dinheiro violento. O Memphis, o que ele acordou nesse contrato com o Corinthians é o seguinte, se o Corinthians participar nesse Mundial de 2029, mesmo que ele não esteja presente, só o fato de ter colocado o Corinthians lá, ele tem um percentual da participação do Corinthians. Não me detalharam qual é o percentual, se é um percentual por fase, se depois é um pacote completo, uma fatia do bolo completo, mas sim, ele tem uma participação direta na participação, perdão a redundância, do Corinthians no Mundial de 2029, mesmo se ele não renovar o contrato para permanecer. Lembrando que o contrato que ele assinou agora novo vai até metade de 2028. Antes de falar dos outros detalhes, eu deixo para vocês discutirem um pouco sobre isso aí. Ah, mas, bom, primeiro é que está no contrato, se foi aceito, beleza, mas é justo, se está no contrato, se o Corinthians aceitou, se ele colocou... Eu acho que vai depender não vai reclamar, né? Vai depender de quanto for o percentual. Né? E do que está definido no contrato que é ajudar. Entendeu? Então, porque, por exemplo... Deu uma assistência em 30 jogos, é ajudar? Não, entendeu? Então, ó, vamos lá. Vamos pensar 80% assim. do que o Corinthians ganhar, porra, não dá, entendeu? Aí eu acho que vai depender do percentual. É justo que ele receba, se realmente ajudar o Corinthians a levar, porque vai levar o Corinthians para o Mundial. E se o Corinthians for para o Mundial, certamente vai passar pelo Memphis, como a gente já falou várias vezes. Mas depende de quanto. Por exemplo, ó, se ele ganha, vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Ele ganha Copa do Brasil em 27. O Corinthians vai para a Libertadores em 28. Ganha a Libertadores e está no Mundial. Ele pode falar que ele colocou o Corinthians no Mundial. Ele pode ganhar a Libertadores esse ano, por exemplo. Ele já ganha a vaga. Ele pode ganhar a Libertadores esse ano, não, pô. Pode, jogar amanhã pode. Não, mas é que aí, ó, então... Mas tem que dizer um caminho mais longo, né? Isso, porque aí é uma coisa... Se ele ganhar a Libertadores esse ano, é evidente que teve a participação dele. Sim. Mas aí se ele ganha a Copa do Brasil, que classifica para a Libertadores, ele pode alegar que ele ganhou, que ele ajudou a classificar para o Mundial, e é verdade. Sim. Aí, de novo, vai depender de como for a ajuda. Pô, fez um monte de gol na final, assistência, porque assim, ele não vai ganhar sozinho. Todo mundo vai ganhar uma parte do que o Corinthians ganhar, certo? Tem o time, tem pessoal que trabalha no clube. 80% do que o Corinthians ganhar vai pro mês? Pô, não dá. Aí é muito. Entendeu? Tem que saber de quanto é o percentual, tem que ser justo.
justo e, na minha opinião, relativo à contribuição dele. Não, mas eu acho que essa medida não vai ser individual. Vai ser assim, participou da conquista da Libertadores. Entendeu? Aí, ou seja, classificou para o Mundial. Acho que não vai ser relacionado, não é, Bruno? Não sei se o Bruno tem esse detalhe. Não sei se o Bruno tem os mas não tá detalhes. relacionado. O que ele ganha é em cima da participação no Mundial, não da Isso. classificação para o Mundial. Isso, então. Porque assim, mesmo que ele não jogue o Mundial, mas ele esteve na campanha da Libertadores, que classificou o time para o Mundial, mesmo ele não jogando o Mundial, ele vai ter uma participação. É isso. Entendi. Sim, ele ajudou. A diferença é que outros jogadores também ajudaram e não tinha isso no contrato. Por isso a questão da discussão. Exato. É E isso, é um time, não é tênis. É um time de futebol, entendeu? então pelo que eu tô vendo, você é contra. Apesar dele... Eu sou contra. É Apesar contra, dele... Braz? Pô, se ele ganhar assim. essa Libertadores, não é justo que ele tenha uma participação? Não vai estar aqui, né? Porque assim, ó, o jogador já é pago para fazer o trabalho dele, que é fazer o clube ganhar, certo? Tudo bem você ter cláusula para incentivar, eu sou contra. Mas aí vai depender de como tá a cláusula, qual que é o percentual que ele vai ganhar, entendeu? Porque o Corinthians também precisa da receita que ele vai gerar com a classificação para o Mundial, entendeu? Quem vai classificar é o Corinthians, não é o Memphis. O Memphis pode ajudar, ou não, entendeu? Então, para mim, depende de como tá a cláusula, depende do percentual, entendeu? Porque se for abusiva, aí, peraí, entendeu? Pode ter... Ó, eu vou dar um exemplo prático, Bruno. O Palmeiras jogou o Mundial de 24, 25? 25, né? Jogou o Mundial de 25. Ele conseguiu essa classificação porque o Daverson fez um gol na final da Libertadores. Seria como o Daverson ter um percentual da premiação do Palmeiras no Mundial. Não é isso? É isso, mas que nem... Basicamente isso. Pra mim, dependendo de como for o percentual, é abusivo. Como o contrato anterior do Memphis, pra mim era abusivo, que ganhava, sei lá, 1,5 milhão a cada não sei quantas assistências. O Bruno pode falar melhor. Cara, ele não é atacante, ele não tem que fazer gol, ele não tem que dar assistência. E ele já ganhava um salário alto pra isso. Você dá uma bonificação pra coisas que ele já tem que fazer, eu sou contra, entendeu? Porque a gente tá falando de um clube que já tem uma dívida de 3 bilhões, como todos os clubes também têm no Brasil. Então, já tiraram várias bonificações desse contrato novo dele, de assistência, de gol, enfim. Tem uma bonificação pro Mundial, tá bom. Mas como é que é essa bonificação? Qual que é o percentual que ele vai ganhar? Porque dependendo de como for, pode ser abusivo de novo, entendeu? Já tem um percentual, já é uma coisa assim, pô, se o Corinthians for, ele vai ter contribuído, certamente, porque ele é o Memphis, ele é o camisa 10 do time, ele tem que contribuir. O Corinthians não vai chegar no Mundial sem o Memphis. É diferente daquela premiação, por exemplo, olha, se eu jogar o Mundial, se eu conquistar o Mundial, se eu chegar à semifinal do Mundial, eu tenho uma premiação em relação a isso, Sim. né? Sim, exato, entendeu? Porque ele, não sei se ele tem premiação por título, o Bruno pode falar melhor. Se ele já vai ganhar a Copa do Brasil, já vai ganhar a Libertadores, A gente falou aí ele vai ter ontem. uma extra por levar O- pro Mundial, pô. Não dá. O que nós explicamos ontem é que, diferentemente do contrato anterior, no contrato anterior, boa parte das bonificações eram por objetivos pessoais individuais. Número de gols, assistências, etc, etc. Nesse novo contrato, não há mais bonificação individual. A bonificação dele é uma porcentagem em relação a títulos coletivos ou objetivos coletivos. O Corinthians foi campeão do Brasileirão, ele ganha uma parte disso. O Corinthians foi, enfim, classificou para a Libertadores, ganha mais Y. Agora, individualmente não tem mais nada. Pelo menos foi o que me explicaram ontem. Não sei esse nome aqui. Eu vi na Oslo, tabela que a gente mostrou Oslo. aqui do Bruno, que tem uma cláusula ali que é 80% dos patrocínios que ele trouxer vai pra Isso. ele. Cara, eu Você acho acha- abusivo. Você acha? Se dá uma comissão, tudo bem, 30%, mas 80%? Mas o Ronaldo não era assim? Cara, não dá pra comparar o Ronaldo com o Memphis na história do futebol. Não dá. Não dá, Não dá. não tem como. Entendeu? Você acha ele que Se ele trouxer patrocínios, ele tem que ter uma comissão. Por mim tá ok, mas 80%? Pra 80 mim é bastante. muito. Não, 80 não é comissão, né? Não é comissão. A comissão- Patrocínio é. é dele. Isso. É. Quem tá ficando com a comissão é o O Corinthians. Corinthians tá ganhando uma comissão, aí, pô, desculpa, cara. Não dá, né? 80% é... 80% não tem condição, cara. Não tem condição. Pra mim é abusivo demais. Porque eu acho que no mercado... Acho não, no mercado aqui no Brasil, eu citei o Ronaldo porque isso já existiu, mas atualmente não existe assim, hein, Bruno? Não me recordo também de jogador ter percentual, ainda mais percentual alto em busca de patrocinador. Eu só consigo lembrar do Ronaldo. Não me recordo, tá? Não sei se o Diego lembra, se você lembra, Bruno, como é que era a divisão, quanto ficava para o Corinthians ou quanto era do Ronaldo. Com certeza o Ronaldo recebia mais que o Corinthians, mas eu não tenho aqui se era 60-40, 70-30, 80-20, como é o caso do Memphis.
A Lili tá passando pra gente que ele tem amanhã, essa informação é importante, hein? Depois eu vou ler a mensagem, eu vou ler agora. Ó. O doutor Matheus mandou aqui, ó. Tiraram as bonificações de gols e assistências e colocaram em outros lugares. O contrato lesa o Corinthians do mesmo jeito, é verdade? Concordo, é isso. O contrato continua sendo para mim a mesma coisa que já era, mas de outra forma. Até a cláusula que o Bruno trouxe ontem, de 21 milhões, se um pagar em dia, pô, pelo amor de Deus, cara. Qual que é a chance do Corinthians pagar tudo em dia? Não faz isso. Vai fazer com o Memphis aí? Cara, isso aí é outra forma de você colocar o que já estava no contrato anterior nesse novo. Eu só acho engraçado aqui, ô Vicari, eu não sei quem foi que mandou no chat, mas por que vocês não mostram os contratos, jogadores do Flamengo e do Palmeiras, só divulgam o do Memphis? Tem várias formas de encarar isso. Primeiro, trabalho jornalístico, né? Eu, Lili, companhia, Diego, enfim, a gente vai atrás e consegue informação. Então é mérito do jornalista. E segundo, o Corinthians, meus amigos, vaza tudo. Não é, ou seja, mérito do Palmeiras, do Flamengo, que conseguem enxugar mais e controlar mais a situação. O fato de o Corinthians libertar muita informação e o jornalista ter muito acesso não é uma questão de perseguir o Corinthians, é porque o Corinthians é assim e o trabalho jornalístico tem o seu mérito. Mas espera aí, também tem outras questões envolvendo isso. Primeiro, a gente fala dos contratos de jogadores em outros clubes. Por exemplo, o contrato do Neymar a gente fala toda hora. Sim. O quanto ele é abusivo e quanto ele é lesivo ao Santos. A gente não fala do contrato do Neymar? Sim. A própria questão do Paulinho no Palmeiras, em todo momento a gente fala o quanto investiu e o tempo que ele fica contundido. A gente não fala isso toda hora? Sim. E aí tem um outro ponto que é, no caso, por exemplo, do contrato do Paulinho em comparação com o Memphis e com o Neymar. O Palmeiras paga. O Palmeiras está pagando. Se pagou alto, se pagou baixo, a gente pode avaliar, mas o fato é que a gente não tem informação que atrasou. Pelo contrário, que o Palmeiras paga tudo em dia. Né? Sim. Então, acho Eu não que entendo o torcedor que reclama diferença. de você divulgar valor de contrato, porque é do interesse dele. Entendeu? Para mim, essas informações tinham que ser públicas, porque, pô, o Corinthians, 35 milhões de torcedores, o cara não quer saber quanto está sendo gasto. O cara não faz a conta de quanto ele gasta na casa dele, em mercado, em tudo. Cara, ele torce pro clube, ele gasta o dinheiro dele com o clube. É interesse público saber. O Guilherme mandou aqui, ó, no Flamengo vaza muita coisa, é verdade. Ó, vocês Todos os falam clubes toda hora vazam. do Paulinho, eu acabei de falar aqui, ó. E digo mais, hein? Já falei. Se você colocar na ponta, a gente já teve até acho que essa discussão aqui, né, Bruno? Se você colocar na ponta do lápis o contrato do Paulinho, por mais que ele fique muito tempo contundido, e fica mesmo, ele já se pagou. Só quanto valeu o gol que ele fez no Campeonato Mundial de Clubes já garantiu uma grana enorme para o Palmeiras. Não que o Palmeiras tenha contratado por apenas um gol, né? Claro que não. Mas assim, só aquela classificação ali, o que o Palmeiras ganhou ali, já pagou aí uma boa parte aí do contrato, né? Fora outros gols aí importantes que ele também já fez, né? Fez gol contra o Flamengo, fez recentemente aí no Campeonato Brasileiro também. Então, o Fabrício tá lembrando contra a Chape. Cara, ali era um jogo que era uma beirinha de crise ali pro Palmeiras, porque não ia ganhar da Chapecoense em casa. Antes da Copa do Mundo, depois de vencer o Flamengo. Ia ser uma coisa assim, pô, não adiantou nada ganhar do Flamengo e não ganhar da Chape em casa. E o Paulinho fez o gol, o jogo foi 1-0. Então, isso aí pode colocar na ponta do lápis também. Pergunta pro senhor economista. Aí, ó, olha aí, é pra você, Diego. Se o Paulinho custar o que custou pro Palmeiras e o cara só vive machucado, acho que eu mesmo já respondi, né? Já respondeu. E outra coisa, e é bom repetir, o Palmeiras está pagando. No caso do Corinthians, não está pagando. Aliás, o Bruno Andrade ontem trouxe uma informação, e essa informação é muito importante, vou até pedir para o Bruno reforçar. A manchete ontem foi linda, que foi a seguinte: tem um desconto de 20 milhões de reais. O Memphis abriu mão de 20 milhões de reais, isso é verdade. Só que ali na letra miúda do contrato, o que é que está especificado e o Bruno trouxe para a gente? Se atrasar o pagamento do parcelamento do que está atrasado, do que já estava atrasado do ano passado. Se atrasar novamente, não tem mais o desconto de 20 milhões de reais. Então eu estou reforçando isso hoje aqui, a gente falou ontem, né, Diego? Mas eu estou reforçando hoje aqui, que é dia 19 de agosto, porque se eventualmente isso acontecer lá em janeiro, aí não vão tratar como surpresa. Qual foi o responsável que assinou? O jogador é mercenário. Não, a gente já está avisando agora que tem isso ali na letra miúda do contrato, certo, Bruno? Exato. E até
pedir para você puxar esse assunto, que bom que você puxou esse assunto, para reforçar isso e explicar claramente a parte da renegociação da dívida e como é que é o valor. Ontem, quando eu trago o valor da dívida renegociada, eu falei em 56,9 milhões de reais. A dívida, na verdade, era de 77,9 milhões de reais, a dívida antiga, pelo outro contrato. O Memphis faz o desconto de 21 milhões de reais, essa dívida cai para 56,9. 56,9 é o que sai do bolso do Corinthians, tá? É a parte que envolve também impostos em cima disso. O que o Memphis recebe, então 56,9 é o bruto, é a parte bruta da negociação, o Memphis recebe de forma líquida cerca de 42 milhões de reais. E aí você faz a divisão do pagamento parcelado em 4 vezes. Divide depois, então, 42 milhões de reais em 4 vezes, 4 parcelas. A primeira a ser paga em janeiro de 27. Janeiro de 27, agosto de 27. Janeiro de 28, agosto de 28. 4 parcelas. E como você bem disse, se o Corinthians atrasar uma única parcela, seja a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, o Memphis automaticamente cancela o desconto de 21 milhões de reais. O valor volta a ser para o Corinthians, então, de 77,9 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.